Gente, chegar a Kherson, por mais que exista uma polêmica em relação ao dado do direito internacional, dos referendos, da presença civil e militar russa, pode significar uma ameaça, inclusive, ao próprio abastecimento de água da Crimeia. Vocês se lembram de quanto isso foi difícil no período que, de alguma forma, antecedeu o início desse conflito, dessa hostilidade aberta. Então, chegar a Kherson significa ter a chave que pode levar a problemas em relação ao suprimento de água para a Crimeia. Esse é um ponto muito importante. E chegar a Kherson também independente, de novo, da questão do direito internacional e das polêmicas sobre pertencimento e disputas territoriais, chegar a Kherson é chegar às portas da Crimeia. É uma situação bastante delicada e crítica. Bastante delicada e crítica, eu diria. Então, é uma situação em desenvolvimento permanente, em crescimento permanente, com viés de alta, tá, gente? Com viés de alta. Tá? Guga, sobre perdas, eu tenho medo aqui de arriscar, né? Tanto relatos dos russos como relatos dos ucranianos, eu acho que podem ter um componente de propaganda. Então, eu tomo muita prudência, tomo muito cuidado em relação a relatar esse tipo de situação. A situação do Sukhoi 34, que ontem, no momento da sua decolagem, acabou atingindo um prédio residencial dentro da Rússia, hoje o número de mortes chegou a 14, tá? Então a gente estava numa discussão ontem se poderia ou não ter sido sabotagem, né? Alguém que muito provavelmente tem especialidade em área ou na área de aviação militar nos disse que via com alguma reserva a possibilidade de sabotagem, mas foi um fato maior. Os pilotos se ejetaram, foram salvos, mas foi um ato maior, eu observo com bastante prudência, e não sobre o aspecto técnico, mas sobre o aspecto político das reiteradas sabotagens que têm ocorrido em relação ao território russo, inclusive dentro do território russo, onde hoje, em mais de uma oportunidade, tá? Em mais de uma oportunidade, nós tivemos detectados ataques ucranianos contra regiões de fronteira na Rússia, inclusive com regiões e residências também sendo atingidas, tá? Os ucranianos estão atacando ali na região de Belgorod, no entorno, a coisa está crescendo, tá? A coisa está crescendo. Sobre o Irã, o que eu quero dizer para vocês sobre o Irã? O Irã fez uma declaração oficial hoje, deixa eu pegar aqui para vocês, para inclusive compartilhar na íntegra, que coloca aí algum tipo de dúvida em relação ao que esteja sendo efetivamente fornecido pelos iranianos na Rússia no que diz respeito a armamentos. Irã nega que esteja enviando armas à Rússia para uso na Ucrânia. Autoridades iranianas estão negando relatos que afirmam que o país está enviando armas, incluindo drones militares, para a Rússia para a guerra na Ucrânia, chamando isso de falso. O Irã, atenção Brasil, o Irã sempre se opôs à continuação da guerra da Ucrânia, disse Nasser Kanani, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, acrescentando que o Irã está preparado para negociar com a Ucrânia para resolver as acusações de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores. Então, vou ler de novo. O Irã sempre se opôs à continuação da guerra na Ucrânia, disse Nasser Kanani, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, acrescentando que o Irã está preparado para negociar com a Ucrânia para resolver essas acusações de acordo com o comunicado oficial do Ministério de Relações Exteriores. A agência Reuters informou mais cedo, nesta terça-feira, citando outras autoridades iranianas e diplomatas também do país persa, que o Irã prometeu fornecer à Rússia mísseis terra-terra e drones adicionais. As promessas teriam sido feitas quando várias autoridades iranianas visitaram Moscou em outubro, disse a Reuters. Abre aspas, os russos pediram mais drones e mísseis balísticos iranianos com maior precisão, particularmente a família de mísseis Fateh e Zolfagar, disse um dos diplomatas iranianos, informando em anonimato sobre a viagem a Reuters. O porta-voz do Pentágono, o brigadeiro-general Patrick Ryder, disse que viu os relatórios, mas não tem nenhuma informação para corroborar nesse momento. A CNN entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores do Irã para comentar. A Ucrânia, nas últimas semanas, relatou uma série de ataques com o drone Shahed 136, de fabricação iraniana. O Irã negou que esteja fornecendo armas para a Rússia várias vezes nesse mês. E aí, pessoal? No que vocês acreditam?
O Irã está ou não está fornecendo armamentos para os russos? Vejam aí. Vejam aí o que vocês acham dessa situação, né? Os iranianos estariam... Boa noite, Heron, um abraço. Os iranianos estariam negando que são fornecedores desses armamentos e que isso tratar-se-ia de propaganda para tentar envolver o Irã no conflito. O que vocês acham? As mídias ocidentais atribuem essa informação a uma fonte no Ministério de Relações Exteriores do Irã. Tá? Então, essa é uma situação que precisa ser observada, tá, gente? Que precisa ser observada. Vamos aguardar, porque há muita guerra de informação. Tá? Há muita guerra de informação.